Saudações a todos. Olá, colegas. Olá, tutores. Nós estamos no segundo período de licenciatura em Pedagogia e vamos apresentar hoje o Seminário de Educação e Sociedade para a professora Neuzimira. E os componentes deste grupo são Betânia, Dalila, Isabel, Carla, Marilúcia, Sérgio e Solange. O tema do nosso trabalho são as influências e contribuições do positivismo no processo educacional. Então, iremos apresentar as ideias de Auguste Comte e Émile Durkheim, são os principais pensadores da corrente positivista, em relação à educação. Comte afirmava que toda educação humana deve preparar todos para viverem pelo outro, a fim de reviverem no outro. E Durkheim afirmava que a educação é uma socialização da jovem geração pela geração adulta. Prosseguindo nosso trabalho, passo a palavra para o colega Sérgio. Pessoal, um breve histórico, sobre o positivismo. A gente pode pontuar aqui que o positivismo ele é postulado pela neutralidade axiológica do saber, vinculado à utopia crítico-revolucionária da burguesia, anti-absolutista e anti-feudal. Né? Temos também, como histórico, a ciência natural da sociedade, definida por autores, Condorcet e Saint-Simon. Servia os propósitos de combater o obscurantismo clerical, as doutrinas teológicas sobre o poder político e os dogmas de toda a ordem. Né? Temos também a ascensão política da burguesia, esta naturalização da sociedade e da ciência que estudam paradoxalmente deixa de se orientar-se para a transformação social e adquirir cunhos de ideologia conservadora. Como um breve histórico ainda, a gente deve ressaltar que essa passagem no âmbito da sociologia se deu com Auguste Comte, principalmente com Émile Durkheim. As suas concepções de leis sociais naturais entende-se que a integração e a harmonização da sociedade, no limite, obscurem e ocultam ou justificam a desigualdade do poder econômico e político. Agora eu passo a palavra para a nossa colega Betânia. Olá, colegas. Então, as principais ideias de Comte. Ele foi um filósofo, o primeiro a usar esse termo de sociologia, nasceu em Montpellier, em 19 de janeiro de 1798, na França, onde ele já iniciou seus primeiros estudos. Ele utiliza o termo sociologia para designar essa questão de observar e experimentar, como um método para estudar os fenômenos sociais. E temos de destacar as 3 leis do Estado, onde seria uma maneira própria de observar a humanidade. Então, temos o primeiro, que é o teológico, onde os fatos são observados e explicados pelo natural. Depois, nós temos o metafísico, onde a humanidade ela ainda é pesquisada e tudo, mas ainda tem a presença do sobrenatural para explicar essa complexidade da vida em sociedade. E no terceiro, já é o científico, onde temos os fatos explicados de uma maneira positivista, vamos dizer. E os positivistas, eles visam a reforma da educação, como a forte imposição da disciplina, tanto nas escolas como em outros setores. E no Brasil nós vamos ver, a seguir, que teve muita influência positivista. Passo a palavra para a colega Carla. Saudações, turma! Agora eu irei apresentar para vocês as principais ideias de Émile Durkheim. Émile Durkheim, um sociólogo, cientista político, filósofo, psicólogo social e antropólogo, nascido na França em 1858. Ele exaltava a pesquisa através da observação e das experiências sensoriais, o empirismo, além da própria teoria sociológica. Uma das 3 principais ideias de Durkheim: 1. A negação da visão socióloga exposta pelos filósofos.
como base a metodologia da indução ou dedução. A visão sociológica precisa vir do indivíduo ao coletivo. Seria necessário observar todas as atitudes de uma pessoa para entender a sociedade. 2. A natureza humana vem da sociedade. Acreditava que a natureza humana vinha do exterior do ser humano. A sociedade é um agrupamento de individualidades que funcionam juntas e causam fenômenos diferentes daqueles que ocorrem na consciência de cada indivíduo. Achava que deveria existir uma separação entre sociologia e psicologia. 3. O grupo sobre o indivíduo. A consciência humana é formada por pressão social que vem a partir da educação, que vem a partir da educação. É a maneira da sociedade impor as regras, as religiões, as morais e as éticas de comportamento. Ela consegue facilmente definir as ações do ser humano dentro do seu grupo social, o indivíduo que é o resultado da sociedade. Indivíduos são a célula menor da sociedade e são eles que vão dando o tom da cultura. Se as pessoas mudam a sociologia, mudam a sociedade, muda. Ele entendia as coisas como imposição social, quando muitas delas são aprendizados que podem ser aceitos ou não. Para ele, a educação é a ação das gerações adultas sobre aquelas que ainda não estão maduras para a vida social. Esta ação comporta duas classificações distintas: a integrações a uma sociedade política em seu conjunto e a integração a meios especialmente destinados à sociedade. Agora eu passo a palavra para a colega Marilúcia. Olá, colegas, tutores, professores. Vou falar um pouco para vocês sobre as influências dos filósofos na educação, destes filósofos, né? Comte e Durkheim. Tendo sido o positivismo de Auguste Comte uma das filosofias que influenciaram o pensamento brasileiro desde o século XIX, com Miguel Lemos, Teixeira Mendes e Benjamin Constant. O positivismo, além de um método científico, inclui também um projeto político, um projeto pedagógico e até mesmo uma doutrina religiosa, a religião da humanidade, podemos dizer assim. No campo pedagógico, como aponta Torres, né, esse autor, 2018, na página 222, a ação do apostolado positivista do Brasil consistiu em defender os princípios educacionais de Auguste Comte contra a pedantocracia, que significa ruptura com os chamados sábios oficiais. Defendiam a liberdade de ensino, eram contrários ao ensino obrigatório, instrução pública e gratuita, universalidade, que inclui a mulher e o proletariado, laicidade e o patriotismo, ou nacionalismo. O positivismo ainda esteve presente de forma marcante no ideário das escolas e na luta a favor do ensino leigo, das ciências e contra a escola tradicional humanística religiosa. A mulher é vista como anjo tutelar e rainha do lar, como afirma Abrantes, em 2006, e como pondera Oliveira e Martignac, em 2018. O positivismo fundava uma economia doméstica e cívica. Ao marido conferiu-se a responsabilidade de prover o sustento da família, enquanto a mulher assumia principalmente as tarefas do lar. Agora, eu passo para minha colega Solange, que vai dar continuidade a esse tema para vocês. Olá, colegas, tutores, né? Dando continuidade nas influências desses filósofos, eles tinham uma educação que, apesar de atribuir um importante papel à mulher, ela não visava, né, a sua emancipação econômica e política, autonomia e pleno desenvolvimento humano, nem ao preparo e qualificação para o mercado de trabalho. Concluída essa etapa da educação recebida no seio da família, ela seria substituída pela educação dos sacerdotes cientistas, né? Quando a educação ela se fundamentaria na observação e na experiência. Os positivistas,
Eles se empenharam em combater a escola humanista, religiosa, para favorecer a ascensão das ciências exatas. No currículo deveriam constar as disciplinas de matemática, astronomia, física, química, biologia, a nascente sociologia e também a moral, né? Todas baseadas nos princípios positivistas. Eles defendiam também uma reforma geral do ensino que pudesse alicerçar a sociedade sobre novas bases. Reformar no campo educacional detonava planejar uma nova ordem, uma completa reorganização do saber, em busca de um novo consenso, para recolocar a sociedade sobre novas bases científicas e filosóficas. Né? Outro ponto que devemos considerar sobre a influência dessas ideias positivistas no Brasil foi a sua reação contra a criação de universidades. Né? A posição reacionária desses positivistas ocorre como fruto de sua postura antifeudal, que rejeitava de modo veemente as universidades, essas por serem uma instituição tipicamente medieval e titulada, né, pela Igreja Católica. Agora, a nossa amiga Dalila, ela dá continuidade, né, na nossa apresentação. Muito obrigada. Olá a todos. Diante do exposto, podemos considerar que a educação influenciada pelos ideais positivistas carece de incentivo ao desenvolvimento do pensamento crítico. Aceitar a ciência como o único conhecimento, como queria o positivismo, é algo reducionista, que perde uma considerável parcela do conhecimento. O essencial de tudo não é olhar para a doutrina positivista como fator sistematizador de métodos científicos para que se perceba a extensão de sua influência no rumo da educação brasileira. Então é isso, muito obrigada. Estamos abertos a questionamentos. Essas são as referências.